O Williams FW46 é muito melhor que o carro do ano passado, só que depois de 6 provas em 2024, ainda não marcou nenhum ponto. A Williams terminou em 7º lugar no Mundial de Construtores do ano passado com 28 pontos. E só não é a última colocada hoje porque a Sauber está pior. A Williams está na frente graças a um modesto 11º lugar. É um começo decepcionante para uma equipe que tem ambições maiores. Apesar disso, o piloto principal, Alex Albon, se comprometeu com a Williams ao assinar um novo contrato mais longo, algo que o chefe da equipe, James Vowles, chamou de um grande voto de confiança na equipe. Isso reflete, em parte, o progresso já alcançado. Albon diz que o carro de 2024 é melhor que o carro do ano passado a cada curva, mas os resultados ainda não vieram. Isso se deve a uma combinação de fatores que podem ser resumidos pelo velho ditado de que às vezes você precisa dar um passo para trás para depois dar 2 passos à frente. Só que a Williams ainda não deu esses 2 passos à frente. Para entender exatamente o que aconteceu, a gente tem que analisar a temporada passada e o que mudou no carro. O Williams de 2023 era um carro instável, conseguia chegar ao Q3 num dia bom, como aconteceu 9 vezes no ano passado, mas muitas vezes era eliminado já no Q1. Esse ritmo irregular rendeu pontos 9 vezes e o 7º lugar no Mundial de Construtores. A Williams seguiu como a melhor equipe do pelotão lá de trás, batendo AlphaTauri, Sauber e Haas. Ela ganhou muito mais dinheiro em prêmios do que imaginava no começo do ano passado. Muitos dos melhores resultados da Williams vieram depois de ela conseguir uma boa posição de largada e de segurar carros mais rápidos, graças à velocidade em linha reta de um carro que carecia de downforce. Na visão de Dave Robson, chefe de desempenho da Williams, Albon foi muito habilidoso ao combinar os pontos fortes do carro com a defesa da posição, como quando conquistou o 7º lugar no Canadá. Embora a Williams conseguisse bons resultados em alguns GPs, havia muitos momentos em que simplesmente as coisas não davam certo. A equipe era vulnerável a oscilações de desempenho de acordo com as condições do vento, por não ser aerodinamicamente robusta. Apesar de ter melhorado desde 2022, o objetivo era ter um carro mais consistente em 2023, e isso a Williams conseguiu. O objetivo para 2024 era tornar o novo carro mais versátil em termos de desempenho, e isso a Williams também conseguiu. No entanto, essa versatilidade impactou o nível de desempenho. Embora ainda não tenha conseguido chegar ao Q3 nesse ano, ela tem frequentado o Q2. Foram 5 vezes no Q2 em 11 tentativas, ao longo de 6 fins de semana de corrida até aqui. Esse número seria melhor se não fossem as dificuldades de Logan Sargeant. Nas corridas, a situação da Williams segue um padrão similar. A equipe fica frequentemente fora do top 10. Nas 6 provas disputadas até agora, o carro passou apenas 16 voltas em posições que rendem pontos. Considerando as dificuldades de Sargeant para extrair o máximo do carro, somadas ao fato de ele ter ficado fora do GP da Austrália, impressiona o fato de o carro ter se mantido entre a 12ª e a 16ª posições. Embora seja difícil entrar no top 10, a Williams tem sido consistente no meio do pelotão. Outras equipes foram bem mais irregulares, ou seja, a Williams tem sido razoavelmente rápida, mas ainda não foi recompensada com pontos. Isso se reflete no desempenho geral. Em termos de ritmo médio por volta, o déficit para frente é praticamente igual ao do ano passado, na casa de 1,5%. Se a gente analisar cada fim de semana de corrida individualmente, a Williams esteve melhor do que no ano passado em 3 deles e pior nos outros 3. Isso pode parecer insignificante e talvez até seja mesmo, mas como diz Robson, ser mais consistente é o caminho a ser seguido agora. Porém, o problema é que a Williams está com dificuldades para pontuar, algo que poderia ser melhorado com picos mais altos. Só que essa seria uma visão de curto prazo. Uma melhor chance se baseia em certas características, como a velocidade em linha reta, que facilita manter a posição e que é uma consequência não intencional de um carro que precisa de downforce máximo. Isso também significa que o carro vai ter dificuldades em várias pistas, mas pode se sair bem em outras, onde os níveis de downforce tenham características de curva favoráveis. No ano passado, a Williams teve problemas com bloqueios na parte frontal em curvas lentas. Isso foi resolvido nesse ano, o que significa que não é limitado em pistas com muitas curvas lentas. Mas tudo isso vem com alguns pontos negativos, pelo menos por enquanto. A Williams ainda tenta dominar o carro. Como o Albon explicou, ele ficou mais instável devido à mudança de filosofia. O fato é que a equipe ficou para trás em termos de entendimento aerodinâmico, uma área em que ela tem trabalhado por décadas. Então, a
Williams ainda está enfrentando as batalhas habituais com os carros de efeito solo para alcançar um bom equilíbrio para um leque maior de velocidades de curva. Isso foi um grande problema em Suzuka, bem como entender como otimizar as características aerodinâmicas e mecânicas para o carro rodar o mais baixo possível e maximizar o downforce. Apesar de todos os problemas, o novo Williams é um carro que se comporta bem numa gama mais ampla de configurações e condições de pista do que no ano passado. Mas como Robson admite, isso ainda não está trazendo dividendos porque o carro ainda não é rápido o suficiente. Mas está quase dando esse passo. Se não fossem por dois grandes problemas, a Williams já poderia estar somando pontos. Os problemas com o carro de 2024 começaram no ano passado. Isso foi resultado da necessidade de modernizar os processos de construção de novos carros. Antes, a Williams reaproveitava componentes de um ano para o outro e pegava atalhos no processo de construção do carro por causa das limitações como equipe. James Vowles se empenhou em mudar isso, mas fragilidades foram expostas, como o uso de sistemas arcaicos para rastrear a enorme variedade de componentes e peças. Esse controle dependia de uma planilha de Excel enorme e inadequada. Isso provocou problemas de fabricação. Em certo momento, o carro correu o risco de não ficar pronto para os testes. Ele ficou, mas rodando fora da especificação avançada que deveria ter. Houve um segundo problema como consequência disso. A Williams começou a temporada sem um chassi reserva. Ok, não foi um grande problema no Bahrein e na Arábia Saudita. Porém, a complicação veio quando Alex Albon bateu no primeiro treino livre da Austrália e isso forçou Sargent a ficar de fora do GP depois que Albon ficou com o chassi dele. E também exigiu o desvio de recursos para enviar um monocoque de volta ao Reino Unido para reparos. Isso voltou a acontecer depois da corrida seguinte em Suzuka, graças ao acidente de Albon na primeira volta, depois de ser atingido por Daniel Ricciardo. Isso e o número enorme de peças perdidas levaram à estagnação do desenvolvimento do carro. Albon lembrou que a Williams não introduziu uma atualização decente durante toda a temporada. E não é exagero. Além das peças específicas para circuitos, os únicos novos componentes foram um ajuste menor nos dutos de freio traseiro na Austrália, uma nova placa de extremidade na asa dianteira no Japão, uma modificação no halo na China e um ajuste na asa dianteira em Miami. Resultado, a Williams começou a se distanciar dos líderes do pelotão do meio, Haas e RB, à medida que outras equipes introduziram pacotes de desenvolvimento mais significativos. Se no começo do ano a Williams foi 7ª ou 8ª equipe mais rápida, mais recentemente ela tem sido a 9ª ou a 10ª. A comparação com a Haas é relevante, já que ela quase tomou o lugar da Williams com um carro que pode chegar ao Q3 de vez em quando e que tem uma velocidade em linha reta frustrante, o que dificulta ultrapassar nas corridas. Embora as dificuldades iniciais da Williams em 2024 possam indicar que uma repetição do 7º lugar não esteja nos planos, ainda há razões para otimismo. Em primeiro lugar, a campanha de 2023 também teve um início instável, com apenas um ponto marcado nos 6 primeiros fins de semana, apenas um a mais que o mesmo período desse ano, até que uma atualização foi introduzida na 8ª corrida de 2023 no Canadá. A partir dali, a Williams começou a obter bons resultados. Ela tem atualizações previstas, incluindo algumas esperadas para Imola no próximo fim de semana. Além disso, Albon está confiante de que, mesmo com todas as dificuldades, o carro tem sido bom o suficiente para pontuar se o desempenho máximo puder ser extraído. O grupo de 5 equipes da metade de baixo da tabela está apenas 19 pontos à frente. Se a Williams conseguir ganhar esses poucos décimos com atualizações iminentes, então pode almejar ser uma equipe que pontua regularmente. O mais importante é que percorrer um caminho de desenvolvimento não seja limitado por uma filosofia de carro instável, o que significa que o potencial máximo também é limitado. Essa abordagem dificulta pontuar agora, mas é uma dor de curto prazo que vai permitir a Williams ter maiores ganhos no longo prazo à medida que ela se esforça para dar os próximos passos e espera que seja uma jornada longa de volta ao pelotão da frente.